E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Existem dois fundos de investimento que historicamente apresentam resultados fabulosos, resultados muito altos e sempre estão na lista de fundos que geralmente têm a maior valorização a longo prazo. Um deles já passou por dificuldades, mas hoje tem um resultado incrível. Eu estou falando da Guepardo Investimentos e da Tarpon Investimentos. Um administrado por Otávio Magalhães e o outro administrado por Zeca Magalhães. Bom, a rentabilidade histórica e o track record desses investidores não é à toa. Ambos são discípulos de um dos maiores investidores da história do Brasil, que antigamente nem sequer era citado, era conhecido como bilionário anônimo. Eu estou falando de Luiz Alves Pais de Barros, que junto com Lírio Parisotto e Luiz Barsi figuram os nomes mais famosos e os maiores investidores do Brasil. Pessoas que não são empreendedores e que, fazendo posições em empresas, chegaram a resultados fabulosos. E nesse vídeo eu gostaria de abordar a história desses dois discípulos de Luiz Alves. Duas pessoas que conseguiram absorver a tese de investimento de Luiz Alves e aplicar ao longo do tempo. E como a gente pode perceber, a tese de ambos são parecidas, pois vieram da mesma fonte. E o resultado deles não é à toa. Eles aprenderam com um dos maiores investidores da história do Brasil e eles sabem justamente as melhores estratégias para investir, seguindo a tese do velho investing. Tese que Luiz Alves segue, mesmo sem ter nem conhecido Ben Graham ou Warren Buffett. Ele seguia isso naturalmente, ou seja, ele aprendeu naturalmente como se investir, acertando e errando, e replicou todos esses ensinamentos para esses dois investidores de sucesso. O primeiro que eu vou falar é José Carlos Reis de Magalhães Neto, o Zeca, conhecido como Zeca Magalhães. É um renomado gestor de recursos e um dos maiores investidores do Brasil. Fundou a Tarpon Investimentos, gestora de recursos, quando tinha apenas 24 anos de idade. Em 2002, ele já virou CEO da empresa. O investidor possui um currículo extenso, tendo trabalhado no Banco Patrimônio, Salomon Brothers, JP Morgan Chase, GP Investimentos e o Senco Group. Ele é presidente do Conselho de Administração da Ômega Geração e também membro do Conselho de Administração da Tarpon. José Carlos Reis de Magalhães Neto deu o primeiro passo no mundo dos investimentos com apenas 16 anos. Na época, seu pai dividia um escritório com seu primo, Luiz Alves Pais de Barros. O jovem Zeca, inspirado na estratégia de investimento de Luiz Alves, tentou reproduzir o que eles faziam e começou a investir na Bolsa de Valores de forma mais concentrada. Posteriormente, Zeca até chegou a ganhar dinheiro com seus primeiros investimentos, porém a experiência em geral foi negativa e bastante traumática no início. Como era jovem, decidiu arriscar cada vez mais e acabou perdendo muito dinheiro nesse jogo. Eventualmente, teve que vender o carro que tinha acabado de ganhar para cobrir os seus prejuízos. Na época, cursava administração na Fundação Getúlio Vargas, o FGV, e conseguiu seu primeiro estágio no Banco Patrimônio, graças a um primo que era sócio da instituição. Primeiramente, começou trabalhando na área de gestão de recursos focados em bolsa. Suas primeiras experiências foram com small caps, ou seja, ações de empresas com menor valor de mercado e que são menos negociadas. Tempo depois, decidiu que precisava aprender a gerir uma empresa. Quis unir sua expectativa com investimentos com os desafios de gerir ativos de forma mais participativa. Foi quando recebeu o convite para trabalhar na GP Investimentos, um fundo de private equity. Ele permaneceu na gestora por um ano. Com apenas 21 anos, recebeu o convite do dono da Senco, Ricardo Sandler, para ser sócio da empresa. O convite causou um alvoroço entre os diretores da empresa que repudiavam a ideia de alguém tão jovem ser executivo. José Carlos Reis de Magalhães Neto conseguiu conquistar seus colegas com muito empenho e resultados apresentados. Dessa forma, Zeca ficou responsável por encontrar novas oportunidades de negócio para a empresa.
Com apenas 24 anos, 2 anos depois de ter entrado na Cenco, Zeca decidiu fundar a sua própria gestora. Então surgiu finalmente a Tarpon Investimentos. Entretanto, um profissional tão jovem não possuía tanta credibilidade no mercado. Dessa forma, Zeca buscou parceiros experientes. Juntou alguns nomes que seguramente vocês devem conhecer: Guilherme Afonso Ferreira, Luiz Stuhlberger, Ricardo Sengler e o próprio Luiz Alves. No início, a gestora tinha apenas 1,5 milhão de dólares sob gestão e mal conseguia cobrar os custos operacionais. Mas o renome e expertise dos membros do conselho da gestora conseguiram formar parcerias que mantiveram a empresa em pé. A Reding Grifo, também gestora de recursos, firmou uma parceria com a Tarpon e começou a distribuir os seus produtos. Dessa forma, a gestora conseguiu captar mais clientes e crescer exponencialmente. A gestora chegou a possuir mais de 8 bi de reais em ativos sob gestão. A Tarpon foi literalmente do céu até o inferno nos últimos anos. Uma aposta errada em BRF causou um impacto imenso na companhia. Porém, depois que isso deu errado, foi fechado capital em 2019 e a empresa acabou se reestruturando, mudando sua estratégia de investimento e sendo um pouco mais cautelosa com seus investimentos. José Carlos de Reis Magalhães é inegavelmente um prodígio dos investimentos e pertence como uma cabeça das operações da gestora até hoje. Entre as estratégias que a gente pode citar dele, ele fala o seguinte: fazer análise profunda do negócio. Em vez de diversificar, ter menos empresas, porém se aprofundar em cada uma delas. Número 2, dar mais importância à qualidade do que ao preço. Então, às vezes, em vez de buscar só coisas baratas, buscar aquilo que tem qualidade. Se for barato, melhor. 3, pensar e agir de forma diferente da manada. 4, não ter pressa para ganhar dinheiro, ter paciência nos investimentos. E 5, não desistir até nos períodos de adversidade. E agora a gente vai falar de Otávio Magalhães. Ao longo de mais de 20 anos, o fundo de ações da Guepardo entregou aos seus investidores uma rentabilidade média de 22% ao ano, líquida de taxa de administração e performance. No acumulado do início, eles têm aproximadamente mais de 8.000% de retorno. Há cerca de 4 anos, a gestora resolveu abrir o seu fundo, voltada para investidores profissionais, também para pessoas físicas. Contudo, mesmo com um histórico de resultado excepcional, desde que foi criado, ele sofreu com o que chamamos de visão de curto prazo desses aplicadores. Ou seja, mesmo com todos esses retornos, teve aplicadores que teve resultados bem ruins, alguns até negativos. Considerando todos os investidores das plataformas que acessaram o fundo em 3 anos e encerados até 2022, 80% pediu resgate com menos de 1 ano investido. Essa visão de curto prazo fez com que 50% dos investidores que resgataram suas cotas registraram prejuízos. Então, como a gente pode perceber, o que importa não é as ações que você escolhe, mas a cabeça de quem está investindo. Otávio Magalhães também é um seguidor de Luiz Alves. Ele dividia escritório. O seu pai, no caso o irmão de Luiz Alves, tinha um escritório de engenharia. Porém, o interesse principal de Otávio não foi engenharia, mas sim investimentos. Ao ver o que Luiz Alves fazia, ele se apaixonou logo de cara e acabou tendo proximidade com um mega investidor. Então ele cursava a faculdade à noite e à tarde ele ficava a tarde inteira acompanhando o que seu tio fazia. Com o passar do tempo, ele acabou abandonando tudo e focando apenas nos investimentos. Ele montou um clube de investimento da Guepardo com pouco dinheiro. Se eu não me engano, era em torno de 60 ou 80 mil reais, que ele não tinha dinheiro na época. Abrindo esse clube de investimentos, ele parou de pagar a famosa DARF, que é aquele imposto que você tem na venda dos ativos. Ele começou então a aplicar as estratégias de investimento que aprendeu com Luiz Alves. Concentrar ativos, estudar profundamente as empresas que investe e buscar a melhor relação preço e qualidade do ativo. Então, ele aplica um filtro muito sigiloso, assim, muito criterioso, seria a palavra certa, escolhendo poucas ações. Então, de todas as ações da bolsa, ele aplica um filtro para escolher as melhores e ter posições nessas melhores empresas de forma mais concentrada
porém acompanhando à risca cada detalhe das empresas. O maior sucesso de Otávio Magalhães nos últimos anos foi a Vulcabras, que trouxe um retorno muito significativo para a Guepardo Investimentos. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.